Olá, criptoinvestidor! Seja bem-vindos à terceira aula do curso Express de Masternode caseiro. Vamos ao disclaimer. Todas as informações descritas nesse canal são de caráter educacional. Não fazemos nenhuma recomendação de investimentos nesse canal. Vamos ao resumo do que você vai aprender nesse capítulo. Vamos ver a configuração do computador para Masternode. Veremos a instalação do Linux para o Masternode. Vamos configurar a rede dentro do servidor de Masternode Linux e vamos ver também como acessar remotamente o computador Linux Masternode. Nessa parte sobre configuração do computador para Masternode, eu serei bem sucinto. Eu quero evitar aqui expor um passo a passo sobre uma configuração que é relativamente simples. Eu acredito que muitas pessoas aqui que já tenham experiências com hardware, configuração de computador, já tenham feito isso. Então, eu não vou descrever o passo a passo e colocarei aqui as configurações necessárias do seu computador para Masternode. Então, conforme o recomendado na última aula, o computador alocado para Masternode deverá estar instalado conectado diretamente ao roteador de internet por cabo de rede. É necessário estar conectado por cabo de rede, porque se o computador estiver conversando com a internet através de Wi-Fi, ele estará sujeito a instabilidades, a interferências e eventuais quedas, mesmo que breves, elas podem interferir no pagamento de recompensas do Masternode. Então, utilize sempre cabo de rede e também é altamente recomendável que esteja conectado tanto o roteador quanto o computador do Masternode em um no break, para que ele esteja protegido de quedas de forças. É necessário também substituir o HD dessa máquina por um SSD e configurar respectivamente o BIOS nos seguintes pontos. Primeiro, reconhecer adequadamente o SSD. Então, você precisa estar certo que você instalou corretamente o SSD no computador e esse computador está reconhecendo de forma adequada o SSD no lugar do HD. Segundo, ativar a interface de rede on-board com o recurso PXE desativado. Então você tem que ter certeza que a rede on-board está desativada e o recurso de boot por PXE também desativado. Se esse computador ele tiver uma placa de rede off-board, também não tem problema. É necessário que essa placa de rede, que essa interface de rede esteja configurada adequadamente para que eu possa acessar a internet sem problemas. Terceiro, desativar o recurso de áudio on-board. O áudio é um recurso totalmente desnecessário num servidor Linux de Masternode. É óbvio que o consumo de recurso vai ser baixo pelo áudio on-board, mas é melhor desativar, que é um recurso que será inútil para esse propósito. A quarta configuração é a configuração de alocação de memória RAM para vídeo compartilhado. Então, alguns computadores você consegue configurar a alocação de memória RAM para o vídeo. Então, como você vai trabalhar somente com texto, não é necessário alocar muita memória RAM para essa finalidade. Então, uma configuração mínima de memória para vídeo será o suficiente.
Para configurar o Linux, nós temos aqui a URL para você fazer o download da imagem ISO de instalação do Linux Ubuntu 18. As criptomoedas que suportam Masternode são compiladas para executarem em servidores Linux da distro Ubuntu Server. Temos versões 16, 18 ou 22. Nesse tutorial, nós instalaremos o Ubuntu Server 18 LTS, que possui compatibilidade com vários projetos compatíveis com masternodes caseiros. Esse é um sistema Linux que pode ser baixado gratuitamente pelo link abaixo, e o arquivo de instalação possui cerca de 970 megas. Vamos a um outro aplicativo, a uma ferramenta que é necessária para gerar o pendrive de instalação do Linux. A instalação do Linux no seu computador pode ser feita de forma simples. Se o computador já possui uma unidade de DVD, basta baixar a imagem ISO do Linux e gravar no DVD para que a instalação seja feita pela mídia de DVD gravada. Se o seu computador não possuir uma unidade de DVD, a gente pode gerar a imagem a gente pode salvar a imagem de instalação em um pendrive usando o aplicativo Rufus. Segue abaixo o link de download do aplicativo Rufus. Para instalarmos o nosso servidor Linux, primeiro precisaremos abaixar o sistema operacional Ubuntu 18.04, que é o sistema operacional homologado para a maioria dos servidores de masternodes. Nós temos que baixar a imagem do DVD de instalação aqui, nesse site, para o Ubuntu Server Live. É um arquivo de quase 1 GB de tamanho. Precisaremos também baixar uma ferramenta que cria pendrives bootáveis através da imagem ISO de instalação do sistema operacional. Essa ferramenta é o Rufus. É uma ferramenta simples. Basta fazer o download da versão portátil que ela vai instalar e criar em um pendrive um instalador do sistema operacional Linux. Lembrando que eu recomendei aí um pendrive de pelo menos 4 GB. Pode ser um pendrive qualquer, que tenha um espaço mínimo de 4 GB para você poder gravar os dados do arquivo ISO para você criar o pendrive bootável. Bom, eu já finalizei a instalação do Rufus e o download da imagem ISO do Ubuntu Server 18. Estou pronto para gerar o pendrive bootável para poder instalar o Linux no meu computador. Deixa eu colocar aqui o pendrive. Pronto. Já reconheceu já o pendrive e vamos selecionar a imagem ISO. Ubuntu 18. Abrir. Esquema de partição mantemos o mesmo. Formatação rápida. Vamos deixar com os mesmos padrões que estão aqui e vamos iniciar. Vamos manter o mesmo padrão.
Clicamos OK. Ele já vem esse alerta dizendo que os dados serão apagados. Vamos dar um OK. Em questão de poucos minutos, ele vai concluir a instalação. Bom, vamos começar agora o processo de instalação do Linux em nosso computador desktop, com o propósito de transformá-lo no nosso servidor de masternodes. Vejam, eu já inseri o pendrive na minha máquina, já pré-configurada, com o SSD instalado, e na hora de iniciar o boot da máquina, eu selecionei para que a máquina ela inicializasse fazendo a leitura do pendrive. Veja que ele já carregou o boot do instalador do Linux Ubuntu 18 e o processo de instalação é um pouco diferente do processo de instalação Windows, que eu acredito que a maioria das pessoas estejam acostumadas. Então vamos fazer aqui o passo a passo da instalação do Linux no nosso computador, que será o nosso masternode. Vamos escolher como língua padrão o inglês. Eu estou escolhendo o inglês como padrão simplesmente porque a maioria da documentação é em inglês. Se você não está acostumado com o uso do inglês, você pode usar o português, mas saiba que vai haver uma disparidade aí naquilo que você pode buscar na internet em nível de documentação. A gente tem uma documentação muito mais rica em inglês, mas isso daí fique a seu critério. Selecionando aqui o inglês como língua padrão, aqui ele está perguntando se eu vou fazer o download de um instalador mais recente para essa versão do Linux. Obviamente, eu farei a instalação do instalador mais recente dessa versão do Linux. Percebam que o próprio Linux ele já reconheceu a conexão com a internet que eu tenho, pois essa máquina ela está ligada diretamente no meu roteador. Então ele já pegou o endereço IP do roteador e já está fazendo o download dos pacotes de atualização mais recente. Isso é uma característica muito positiva da maioria das distros Linux. Agora, nesse momento, ele está perguntando o layout do teclado. O meu teclado, ele segue o padrão em inglês. Se o teu teclado possui o cedilha, ele segue o padrão português ABNT. Então, no caso, você deve mudar aqui a variante para português Brasil. Como eu estou usando o teclado em inglês, vou voltar aqui para English US. Opa, sorry. Aqui ele está pegando o endereço IP do meu roteador. Eu sigo com esse endereço IP que ele pegou. Aqui ele está perguntando se eu tenho um servidor proxy. Não, isso é uma rede doméstica, não tem um servidor proxy. Se você não sabe o que é um proxy, não tem problema. Siga em frente. Ele está perguntando o nome do repositório. Ele já reconheceu o repositório BR, rede do Brasil. Sigo em frente. Aqui ele está pedindo o particionamento do disco. Não vamos usar o particionamento automático, vamos fazer
particionamento manual customizado aqui do disco. Por quê? O particionamento automático ele não vai fazer a seleção mais adequada para a criação do masternode. Então vamos fazer isso manualmente aqui. Eu tenho aqui um disco de 120 GB. Vamos fazer aqui o particionamento. Eu vou adicionar a primeira partição. Vamos criar a partição de swap, que é a partição de memória virtual. Eu vou colocar aqui 12 GB de swap e vou criar essa partição. Por que eu deixo 12 GB de memória virtual? Porque os masternodes eles gostam de consumir muita memória RAM. Quando o servidor, o computador, ele atinge o consumo de memória muito alta de memória RAM, ele vai fazer uso da memória swap. Então, 12 GB é uma quantidade razoável para essa finalidade. Vamos adicionar mais uma partição que é para o boot. Vamos colocar aqui 8 GB. Formato aqui eu mantenho como ext4. Entretanto, eu coloco como /boot. O que é o /boot? O /boot é a partição onde vai estar guardado o kernel do sistema. O que é o kernel? É o núcleo. Então, mantendo ela numa partição isolada, eu tenho a garantia de que o kernel ele vai estar separado das demais partições do sistema. Isso é o que manda as recomendações para a instalação de um servidor Linux. Agora, vamos usar o demais espaço livre aqui. Tenho praticamente 100 GB de espaço livre. E eu vou colocar esse espaço livre utilizando um tipo de formatação chamado XFS. O XFS é um padrão de formatação bastante robusto. Eu tenho aqui como outras opções o ext4, que é a partição padrão Linux, e o BetterFS. O BetterFS ele tem muitos recursos interessantes, como desduplicação, compressão, snapshots, mas todos esses recursos vão ser inúteis para a finalidade de masternode. É melhor usar a partição XFS, que ela é bastante robusta e confiável para essa finalidade. Então, eu deixo em branco o espaço, ele vai usar todo o montante alocado, então criar como barra. Vou deixar desse jeito mesmo, como está configurado aqui. Lembre-se, o teu disco não precisa ser especificamente um disco com 120 GB, né? No caso, é necessário que seja um SSD, mas eu recomendo que o /boot e a partição de swap tenha esse tamanho aqui que eu coloquei aqui. O resto, o barra, eu recomendo que você utilize no total do espaço do disco, uma partição XFS. Feito isso, eu dou um done e vou continuar com o processo de instalação. Aqui eu vou criar o meu usuário padrão. Eu vou colocar aqui como macaco. O nome do servidor que eu vou colocar é MMN01, Masternode 01. O nome do usuário é macaco
e a senha. A senha, eu recomendo que você utilize uma senha forte. O que que é uma senha forte? É uma senha com pelo menos 8 caracteres, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Então, vamos colocar aqui um padrão de senha que siga esse critério. Você procure utilizar um critério de padrão de senhas fortes para o seu servidor Masternode. Selecionei a minha senha forte e vou continuar. Esse Ubuntu Advantage eu sinceramente nunca usei. Então eu vou deixar aqui em branco e vou seguir. Essa opção Install OpenSSH Server você deve ativar. Por quê? É usando o SSH Server que faremos o acesso remoto à nossa máquina. Deixe ativo o Allow Password Authentication over SSH e dê um Done. Aqui são as demais aplicações que você pode instalar em sua máquina. Não será necessário instalar nenhuma dessas aplicações aqui. Então, vamos dar um Done e ele vai continuar com o processo de instalação do Linux. Esse processo depende muito o tempo de instalação, mas vai aí vários minutos. Eu vou pausar esse vídeo e assim que finalizar a instalação, eu retomo. Finalizado a instalação do Linux, o meu instalador está pedindo para rebootar a máquina. Então, vamos finalizar aqui o processo de instalação, tiraremos o pendrive da máquina e vamos aplicar o reboot. A máquina rebootou, está carregando o sistema Linux. Está pedindo o login. Eu vou colocar aqui o meu usuário macaco, a senha que eu cadastrei. E estou logado na minha máquina, que será meu futuro servidor Linux para a Masternode. Veja, dando esse comando ifconfig, eu vejo que a máquina pegou o endereço IP que foi cedido de forma automática pelo roteador aqui da minha residência. Na próxima aula, nós veremos como configurar a rede para o endereço IP fixo, como configurar o endereço IP versão 6 nessa máquina e como faremos para acessar a máquina remotamente usando o seu notebook ou o seu computador que você usa no seu dia a dia da sua casa. Beleza, gente? Olá, pessoal. Estamos aqui fazendo o Power On e carregando o sistema operacional da nossa máquina Linux que instalamos recentemente. A carga do sistema Linux ela é bem rápida, como vocês podem ver, e eu vou me logar aqui com o meu usuário. Vocês devem se logar com o usuário que vocês configuraram na instalação. E
Vocês estão vendo agora essa tela de splash, que é a tela do servidor, é a tela do Linux que vocês estão vendo agora. Eu estou acessando o computador aqui via teclado e se você está habituado com sistemas operacionais gráficos como o Windows, lembre-se que o Linux ele é um sistema operacional prioritariamente via texto. Então, eu utilizo os comandos via texto, eu introduzo os comandos via texto através dessa tela preta de linha de comando que nós chamamos de shell. O meu objetivo aqui é explicar o básico de como que você opera um masternode via shell. Então, essa tela inicial aqui, vocês veem o meu cursor piscando ali. Na frente vocês veem um nome lá, macaco@mn01. O macaco significa o meu usuário, o usuário que eu criei ao, é, ao instalar a máquina. @mn01 significa o nome da máquina que eu dei para o meu servidor. Esse tiozinho e esse dólar, o tiozinho significa o nome do diretório que eu estou logado. O tio significa que eu estou logado no diretório, no meu home directory, que é o diretório do meu usuário, e o dólar significa que eu estou logado com o usuário sem privilégios administrativos. É muita informação para quem não conhece. Então, é uma questão de costume. Conforme a gente vai usando o sistema Linux, Unix, nós vamos nos acostumando com essas particularidades da linha de comando. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que a máquina ela pegou um endereço IP do meu roteador, que é esse endereço IP versão 4, 192.168.15.102. Esse endereço IP, ele é um endereço privado. Todos os endereços IPv4 privados, eles costumam começar com esses octetos, 192.168 alguma coisa, ou 10 alguma coisa, ou 172 alguma coisa. Todos os servidores de masternodes, eles são impossibilitados de trabalhar com esses endereços IP de rede privados. Então, qualquer masternode que eu tente configurar usando o endereço IP de uma rede privada, ele não vai funcionar. O teu roteador, o roteador da sua casa aí, ele pode fornecer um endereço IP versão 6. E esse endereço IP versão 6 que ele vai fornecer é um endereço público, é um endereço que pode ser usado para configurar o masternode. E é isso que nós precisamos configurar nesse computador para que ela sirva, para que ela seja adequada a funcionar como um masternode caseiro através do endereço IPv6. Então, preste atenção nos comandos que eu vou dar agora para essa configuração. Eu vou digitar o sudo espaço su espaço menos. Ele vai perguntar a senha do meu usuário. Eu digito a mesma senha que eu usei para me logar nessa máquina. Veja que o prompt também mudou. O nome do usuário está como root e o dólar foi substituído pela cerquinha, pelo jogo da velha. Isso significa que eu estou com o usuário privilegiado. Vamos mudar de diretório. Vamos mudar para o diretório etc/netplan. Enter. Eu vou digitar o comando ls para listar o que há nessa pasta. Veja,
você está vendo um arquivo chamado 00 installer config.yaml. Esse arquivo ele contém a configuração de rede atual do meu computador. Vamos editar esse arquivo. Eu digito o comando nano 00 installer config YAML. Dou Enter. Veja, ele mostra nessa configuração aqui que o DHCP4, que é aquisição de endereço IP automático, está ativada para endereços IPs versão 4. O que eu preciso é ativar o endereço IP versão 6 aqui. Então, o que eu faço? Eu digito DHCP6 true, da mesma forma que vocês estão vendo aqui. Existe uma padronização muito criteriosa na parte de arquivos YAML. Os arquivos YAML, que são esses tipos de arquivo que eu estou configurando agora, eles obedecem a um padrão de espaçamento, a um padrão de tabulação de comandos bastante criteriosa. Então, tentem copiar, tentem editar os arquivos seguindo essa padronização, seguindo esse mesmo formato que eu estou passando para vocês. Eu vou tentar gravar no descritivo dessa aula, nos textos desse vídeo, eu vou tentar passar um template, um exemplo de arquivo YAML configurado na máquina. Então, tente copiar e colar aquele arquivo exemplo que eu passei e faça a adaptação desse arquivo dentro da sua máquina. Tá? Será necessário você adaptar os endereços, os comandos, para que você adeque ele para a sua máquina, para o perfil da sua rede. Então, como primeira configuração, eu adicionei o endereço de DHCP4 e DHCP6 como verdadeiros, para receberem endereços IPs automáticos. Eu vou dar um Ctrl X para salvar, confirmo a modificação e Enter. Pronto, está salvo. Para aplicar um endereço IP, eu dou o comando netplan.apply. Pronto. Ele pegou um endereço IP. Para eu ver o endereço IP que ele pegou, eu digito esse comando aqui. ifconfig. Veja, eu vou ocultar algumas informações, como o meu endereço IP versão 6, porque isso se trata de uma informação privada aqui do meu ambiente que eu tenho configurado. Eu não desejo compartilhar essa informação com vocês, mas eu vou ocultar esses dados aqui. Veja que eu tenho um endereço IP versão 4, que está dentro dessa informação chamada inet, e o inet6, que é o endereço IP versão 6. É esse endereço IP versão 6 que é importante para a configuração do masternode. Eu peguei só um endereço IP versão 6 emprestado do escopo de DHCP do meu roteador. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar a configuração da minha rede para ele pegar vários endereços IPs versão 6.
eu posso trabalhar com muitos endereços IP versão 6 numa mesma máquina. E isso vai me possibilitar criar muitos serviços de masternodes, cada um com endereço IP versão 6 diferentes. Então, eu vou explicar como que a gente faz isso. Primeiramente, eu não vou trabalhar na tela do meu computador. Eu não vou ficar na frente desse meu servidor fazendo essa configuração passo a passo. Eu vou acessar o servidor do meu desktop, do meu desktop Windows, que eu estou mais acostumado a trabalhar. Então, para isso, eu vou fazer um acesso remoto a essa máquina. Eu vou anotar esse endereço IP dele, versão 4. Eu anoto no papel esse endereço IP versão 4 que ele pegou, que é esse 192.168 alguma coisa. Aqui no meu caso é 15.102. Na tua casa, esse endereço IP vai ser 192.168.0 ponto alguma coisa, 15 ponto alguma coisa. Isso vai depender muito de como que está configurado o roteador da sua casa. Anote esse endereço e vamos partir para a próxima etapa. Vamos ver agora como iremos acessar o nosso servidor Masternode utilizando o nosso computador desktop padrão. Eu chamo de computador desktop padrão o computador que você usa no seu dia a dia, seja um notebook ou um computador de mesa desktop com Windows, que eu acredito que seja o sistema operacional mais comum para o uso diário de cada um. Nós temos aqui essa URL aberta, que é do MOBA Exterm. Vejam essa URL aqui em destaque. Entrem no site do MOBA Exterm e veja a opção de download aqui. Uma simples busca no Google por MOBA Exterm vai fazer com que vocês caiam aqui nessa tela. Aqui. Ele possui a versão profissional paga e a versão Home, que é gratuita. Vamos clicar aqui em Download. E aqui nós temos a versão do MOBA portátil e a versão do MOBA com instalador. Vamos baixar a versão do MOBA com instalador. Eu recomendo o uso do MOBA pelo seguinte motivo. Ele possui muitos recursos que vão facilitar a administração e a transferência de arquivos grandes para o nosso servidor criado. Existem outras aplicações free para acesso ao terminal Linux, o terminal SSH. Entretanto, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o MOBA por essas vantagens que eu citei agora. Eu vou pular aqui a parte de instalação do MOBA, porque feito o download do instalador, a instalação do MOBA, simplesmente rodar o executável de instalação, next, next, finish, está feita a instalação. Então, vamos pular essa etapa. Finalizei o download do MOBA, rodei o executável de instalação e o mesmo já criou o ícone aqui da aplicação. Vamos abrir o MOBA Exterm. Aqui, essa é a cara do MOBA Exterm. Vamos criar uma sessão para acesso ao nosso servidor. Então, nessa pasta aqui, User Sessions, clico com o botão direito, New Session. Selecionamos essa primeira opção, SSH.
Aqui ele está perguntando o endereço IP do nosso servidor Linux. Vocês anotaram o endereço IP. Então eu vou colocar aqui o endereço IP que eu anotei. Esse é o endereço IP que o meu roteador forneceu para o meu servidor. No caso da instalação Linux de vocês, o roteador da sua casa deve ter fornecido um endereço IP versão 4, que é específica para a rede da sua residência. Então, lembre-se que eu falei há momentos atrás para que anotasse esse endereço. Caso você não tenha anotado, entre novamente na sua máquina Linux, anote esse endereço e coloque aqui. No usuário, o usuário que eu criei para essa aula foi o usuário macaco. Você deve ter selecionado qualquer outro usuário no qual você se identifica para acesso à sua máquina. Vamos pular para outras abas aqui de configurações. Mantemos essa mesma configuração. Todas essas configurações vamos manter as padrões. Aqui no nome da seção, eu vou alterar para um nome mais amigável, que é servidor masternode. Vamos mudar aqui o ícone da seção. Eu vou colocar um ícone mais amigável, que é o ícone do pinguim. Eu ia selecionar do Ubuntu, mas o pinguim é mais simpático. Dou um OK. E ele já entrou na minha seção. Essa daqui não é a primeira vez que eu estou acessando esse console aqui. Quando você for acessar a primeira vez, ele vai pedir algumas confirmações e ele vai também pedir a criação de uma senha master para o MOBA. A senha master que ele vai pedir para criar, tente utilizar uma senha diferente da que foi criada aqui para o usuário macaco. Aliás, perdão, para o usuário que você criou aqui para o seu servidor, ok? Então eu já estou logado aqui com o usuário macaco, eu salvei a senha e essa é a tela da minha seção, do meu servidor. Se eu der um ifconfig aqui, estão aqui as mesmas configurações que o servidor, que o roteador passou para a minha máquina. Então vamos entrar aqui para o usuário com privilégio elevado, dando o comando sudo, espaço sul, espaço menos. Vamos digitar a senha. Veja que o meu prompt alterou. Vamos entrar nessa pasta aqui, cd /etc /netplan, que é a pasta de configuração de redes. Deixa eu apagar aqui a tela. Esse arquivo installer é o arquivo que contém a configuração de rede. Vamos editá-lo usando o comando nano 00 installer config YAML. Enter. Então, esse é o nosso arquivo de configuração. Essas opções DHCP4
e DHCP6 true, eles estão dizendo que o computador ele está configurado para pegar um endereço IP fornecido pelo meu roteador, o endereço IP padrão do meu roteador de internet que eu uso aqui em casa, na minha residência. O que eu pretendo fazer agora é alterar o endereço IP versão 4, que eu vou utilizar aqui para acessar a máquina da minha rede interna do meu computador aqui, desktop, e o endereço IP versão 6. Eu vou fixar o endereço versão 6, que foi adquirido do meu roteador padrão, e acrescentarei novos endereços IPv6. Ok? Então, para isso, eu já criei um arquivo de configuração padrão, no qual eu editarei aqui nesse modelo. Esse endereço aqui é o endereço IP que já foi fornecido pelo meu roteador. Eu vou transformar esse endereço no endereço fixo, simplesmente declarando esse endereço aqui, nesse item aqui, addresses. Então, eu vou deixar ele como endereço IP fixo. O gateway 4 é o endereço do roteador aqui da minha residência. Eu deixo ele fixo. Esse gateway 4, você terá que colocar o endereço do roteador de sua residência. Então, geralmente, o endereço do roteador ele possui o 1 no final. Então, pode ser que o endereço do roteador seja 192.168.15.1 ou, em muitas opções, pode ser 0.1. Certifique-se qual que é o endereço IP versão 4 do roteador de sua residência e declare aqui nesse campo. Aqui nessa opção Name Servers, são servidores de DNS. Esses endereços IPs declarados aqui, IPs versão 4 e IP versão 6, são servidores de DNS público do Google. Vocês podem copiar essa linha do jeito que está aqui, que vai funcionar sem problema. O endereço de DHCP6, declare como não, para ele não trabalhar com endereço dinâmico. E aqui embaixo nós temos a declaração do endereço IP versão 6. Esse endereço que está declarado aqui é o endereço que o roteador da minha residência deu para a minha máquina. Ele atribuiu esse endereço para a minha máquina. Há um detalhe importantíssimo com relação ao endereço IP versão 6. Não existe endereços IP públicos da versão 6. Então, eu posso acrescentar outros endereços do mesmo segmento. Então, copio aqui, colo o IP e altero. Eu vou incrementar em 1 o endereço. Não esqueça desse /64, que é a máscara de rede, a máscara de subnet, tanto para V4 quanto para V6. Eu vou acrescentar aqui 5 endereços IP versão 6 aqui. Todos eles somando-se um dígito à casa de endereço original, a último,
octeto aqui, olha, fornecido pelo meu roteador. Feito isso, eu copio essa configuração, dou um Ctrl C e colo aqui. Opa, vamos apagar aqui toda essa configuração. Vamos colar. Ok, está aqui. Vamos salvar. Ctrl X. Yes. Vamos salvar no mesmo nome, damos um Enter. E para aplicar a configuração, digitamos o comando netplan espaço apply e Enter. Após dar esse comando, vamos dar o ifconfig novamente e vejam, eu tenho aqui novos endereços IPs versão 6 declarados. Lembrando que todos esses endereços IPs versão 6 são endereços públicos e serão utilizados para a configuração dos nossos masternodes. Beleza, gente? Então, é isso.